Marta Pinto. Este é o Cristão Bem Resolvido e nós estamos aqui para mais uma aula do Ministério de Música. Eu espero que você esteja a gostar dessa aula e que essa aula seja uma bênção na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar aqui de paraquedas, você que entrou agora aqui no canal, seja bem-vindo, ative as notificações do sininho, assista esse curso até ao final, em nome de Jesus. Tem uma playlist à sua disposição desde a primeira aula, não tem desculpa e venha connosco estudar a palavra de Deus. Tem também o e-mail cristãobemresolvido@gmail.com para qualquer pedido de oração e qualquer dúvida sobre o curso. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e vamos, aleluia, agradecer a Deus e falar aqui sobre família. Mas antes disso eu quero colocar aqui o trechinho de uma música que eu particularmente gosto. Fique atento aí na sua casa, esteja conectado aqui comigo, feche os seus olhos e adore a Deus. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Recebi um novo coração, recebi um novo coração do Pai, coração transformado. Começa agora a pensar no irmão que você gosta. deste novo coração. Vire para o seu irmão, estendo suas mãos, diga para ele: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Começa agora aí nos comentários. Tem uma palavra abençoada aos seus irmãos agora. Em nome de Jesus, eu quero comentários. Em nome de Jesus, diga aí: eu te abençoo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Eu profetizo o ano cheio da presença de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que você este ano vai ter muito mais conhecimento da palavra de Deus, que a tua família vai ser salva. Aleluia. Tu és precioso para mim, meu irmão. Agora eu gostaria de estar nesse lugar e abraçar essas pessoas, amar essas amadas. Eu quero ser teu banquinho. Diga para ele, querido, eu quero que você Glória a cresça. Deus. Eu quero que você cresça. Glória a Deus. Oh, Aleluia. Espírito Santo, louvado seja o Somos teu nome, Deus. corpo. Faça isso. Oh, Deus, E em nome de assim Jesus. bem ajustado, Aleluia. totalmente ligado, É assim que nós temos que estar unidos. vivendo em amor, uma família. Ronaldo, eu te amo, hein? Não podemos ser falsos, temos que ser verdadeiros. Aleluia. Vivendo a verdade,
expressando a glória de a Deus. glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu precisamente te amo, viu, cara? Te amo muito. Deus te prospere, capacite sua casa, sua família. Que a glória de Deus venha sobre a sua vida constantemente. Em nome de Jesus. Meu querido, preciosa, te amo. Em nome de Jesus. Ama muito a Selma, viu? Ela é muito especial. Aleluia, louvado. Queridos, hoje nós vamos falar sobre vivendo em família. Amém? Nós já estamos aqui no capítulo 4 da aula do Ministério de Música e eu vou dividir essa aula mais uma vez, pois o capítulo é um pouquinho extenso. Então eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas também quero que vocês prestem muita atenção àquilo que vai ser ministrado aqui, para vocês terem o melhor proveito. E não se esqueçam que eu estou a pensar em fazer uma live no final desse curso e colocar algumas questões e eu quero ver quem é que está preparado para responder, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Neste capítulo nós trataremos acerca de aspectos fundamentais para a vida de uma família ministerial. O que é uma família ministerial? Alguém que está, uma família que está envolvida no ministério. Amém? Estaremos abordando sobre amor, aliança, amém? Prazer e comunicação. Nós vamos falar sobre esses temas de forma individual e por isso o capítulo vai ficar mais longo e eu vou dividir, tá bom? Aleluia! Glória a Deus! Embora estejamos buscando o melhor entendimento para o desenvolvimento da vida ministerial, ok? Estes aspectos deverão ser valorizados, entendidos e vividos pelos músicos, pelas pessoas que trabalham dentro da igreja, por qualquer ministério, queridos, não é só músicos, amém? Aleluia! Pelos músicos e em seus respectivos lares, de forma ardente, visto que a família é um projeto de quem? De Deus. Aleluia! E a família ministerial, na verdade, é uma extensão da nossa casa. Então, o que nós somos na nossa casa, nós vamos refletir na igreja. Então tudo começa dentro da nossa casa. Quando entendemos 1 Crônicas, vemos que os separados para o ministério eram quem? Filhos de Asaf, Emã e Jedutum. Ok? 1 Crônicas 25:1. Ele caracteriza uma família, não é? As famílias de cada um desses líderes. Então é assim, quando nós estamos numa igreja, a primeira coisa que nós destacamos é quem nós somos e isso começa dentro da nossa própria casa. Então é muito importante que nós venhamos a desenvolver uma rotina dentro da nossa casa equilibrada, amém? Com o quê? Com aquilo que nós já falamos aqui, com amor, que é isso que nós vamos falar aqui. Vamos falar acerca de amor, prazer e aliança e comunicação. Amor, prazer, aliança e comunicação. 4 características fundamentais para uma família bem estruturada e assim desenvolver um bom ministério dentro da igreja. Quer na área da música, quer o que quer que seja. Qualquer ministério deverá ser desenvolvido com características dessas, com uma família sólida. Amém? Temos que viver uma vida familiar dentro do Ministério de Música, dentro de qualquer ministério. Viver como uma verdadeira família requer todos os cuidados e obrigações. Fazendo um estudo sobre a formação e as características da família, sob o ponto de vista da Palavra de Deus, podemos aprender grandes verdades de aplicações práticas e necessárias ao que poderíamos denominar Ministério Familiar da Música. Amém? O plano de Deus para as nossas vidas é que venhamos a compreender o texto de Romanos 8:29, que diz assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e vivamos como família. Amém? Assim como Pai, Filho e Espírito Santo são. Pai, Filho e Espírito Santo são uma família. E os três trabalham em harmonia.
em prazer, em amor, eles têm uma boa comunicação. Amém? Vocês estão a entender mais ou menos a lógica? E aonde é que nós queremos chegar? Nada como realmente entendermos isto para conseguirmos desenvolver um bom trabalho dentro da igreja. Amém? Ok, então, isso precisa, portanto, de contagiar o nosso ministério. Portanto, aquilo que é o primeiro tópico que nós vamos falar hoje, e eu não vou me estender mais, porque eu não quero que esta aula fique muito extensa, tá bom? Para não vos cansar tanto, vamos falar sobre a primeira característica, amor. Aleluia. Para se construir uma família, duas pessoas devem se unir. Porém, dentro da normalidade, amém? O que impulsiona a realização dessa união, sem sombra de dúvida, é o quê? É o amor. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 13, 4, 8. Amém? Sem o amor não dá. Nós precisamos de ter amor. Precisamos oficialmente de praticar o que está aqui escrito. O amor é sofredor. Eu sei que é difícil praticar isto, mas é fundamental. E quando nós estamos a falar desse amor aqui, esse amor é uma escolha. Além de ser um sentimento que nós temos, eu estou a falar aqui na questão, tanto na questão matrimonial, enfim, o que eu estar aqui a falar este tipo de coisas aplica-se para os dois sentidos, tanto no casamento como em ministério. O amor é uma escolha e não é um sentimento propriamente, ok? É importante, quando você entende isso, muita coisa dentro da sua vida vai mudar. Então, olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 13, 4, 8. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, se desobedece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amém? Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Queridos, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você acha que é necessário que um sentimento é suficiente para praticarmos este amor que está aqui escrito? Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos de escolher. Ou você suporta, ou você crê, ou você espera, ou você sofre. Quando nós escolhemos amar alguém, quando nós escolhemos nos envolver no ministério, nós precisamos nos lembrar do que está aqui escrito. É fundamental. Por mais que venham as lutas, as barreiras, as dificuldades por causa das quais qualquer relacionamento passa, o amor é a força para vencer o que muitas vezes parece insuperável. Quantas e quantas vezes você dentro da sua igreja, no ministério, tem muita dificuldade, aleluia, para conviver com as pessoas, aleluia, porque tudo isto tem uma base fundamental, tudo isto tem um objetivo. Se nós praticarmos isto, nós vamos viver o que está aqui em Romanos 12, 2. Para quê? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nem sempre é fácil, vão sempre ter motivos para chutar o balde. Como eu vos disse, eu tento sempre falar um pouquinho do meu testemunho. Quando eu namorava com o meu esposo, quantas e quantas vezes eu tirei este curso, né? Tirei esse curso uma vez, mas quantas e quantas vezes eu tive vontade de chutar o balde? Quantas e quantas vezes eu tive vontade de sair por achar injusto, pois afinal de contas, ele era meu professor, era o líder do Ministério de Música, eu achava que ia ser beneficiada, não é, dessa situação, e, gente, não é fácil. E ainda fui mais cobrada do que qualquer outro. Porque enquanto você entregava aqui um resumo, por exemplo, que eu tenho aqui, esses resumos, gente, eles custaram tanto a fazer, que eu tenho-os guardados até o dia de hoje. Estes resumos aqui, feitos com excelência e perfeição, que eu faço questão de mostrar aqui para vocês, não era fácil chegar à frente do meu esposo, era assim, está aqui, ó, o resumo da semana. Aí o teu esposo está num quarto de um lado e eu estou na sala
Lá na casa da minha sogra, ele ficava lá num cantinho a corrigir os meus resumos. Olha o conforto que eu tinha. Não é fácil. Aí, claro, ninguém é santo, né? Aí sempre havia umas boquinhas, eu já corrigi o teu teste. Aí eu dizia, e ficava brava, porque eu não tinha maturidade para enfrentar aquilo. Eu não escolhi viver aquela situação. Eu já vos disse, o meu esposo, eu conheci-o na internet. Eu não sabia quem ele era, eu caí ali de paraquedas. Eu sabia lá se ele era ministro, se ele estava à frente de uma situação dessas. Isso não é nada demais, mas para muitas pessoas ali foi realmente uma coisa complicada. E eu tive que viver ali momentos de quê? De lapidação. E eu tive que aprender a lidar com essas situações para ser bem lapidada. E doeu muito, eu chorei muito. Eu muitas vezes descia do púlpito e eu chorava, porque eu não me entendia muito bem com a pessoa em si. Porque eu não entendia o conceito da obediência, eu misturava as coisas. E nós não podemos misturar as coisas. Hoje eu já não penso assim, mas eu tive que cair muitas vezes para poder estar aqui de pé a falar com vocês. Então é muito difícil. E por isso muitos abandonam o seu chamado, como desculpa de que os ensaios, por exemplo, são desnecessários. Há muita gente dentro das igrejas que acha que o ensaio não é necessário fazer ensaios. Para quê? A gente já sabe o que é que vai cantar, a gente chega ali, toca uma música e tá bom. Quando na verdade o trabalho tem que ser feito com excelência, com zelo. Deus não se agrada. Deus gosta que a gente prepare o melhor prato para Ele. Mesmo que você vai à casa da sua mãe, como é que você quer ser recebido na casa da sua mãe? Você gosta que ela prepare um banquete para si, uma boa comida, é igual. É a mesma coisa. Então, e muitos não conseguem. Acham que os ensaios, por exemplo, são desnecessários, porque por vários motivos, que também não vale a pena falar aqui, cada um com os seus, não é? Mas essas atitudes revelam que é falta de amor pela obra. Pois o amor tudo suporta. Então nós temos que nos lembrar sempre deste versículo, deste texto de 1 de Coríntios. Este texto de 1 Coríntios 13, 4, 8. Outros têm a opinião de que com os seus talentos preferem ter uma vida solitária, demonstrando falta de amor, pois o amor não se desobedece. Ou seja, ainda outros desistem por concluírem que as atividades do ministério dificultam as realizações dos objetivos pessoais, caracterizando também a falta de amor, pois o amor não busca os seus próprios interesses. Outros esfriam e desistem, mas o verdadeiro amor jamais acaba. Então é muito importante nós entendermos isso. Para viver uma vida familiar que o Ministério de Música exige, é necessário amá-lo com todas as virtudes e defeitos que possam ter. Pois, como está escrito e acabamos de ler, pois ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Amém? Então é necessário esta visão para facilitar a nossa vida, para nos fazer entender que quando nos envolvemos com uma obra dentro da igreja, atenção que eu vou deixar aqui uma coisa. Isto se aplica para alguém que está dentro de uma igreja cuja visão é a mesma. Porque se você não tiver os princípios das palavras gregas que eu falei no passado, não tiver principalmente o peretes, se você não tiver com a visão de remar para o mesmo lado, então não vai conseguir aplicar, nunca vai chegar a este nível de viver em família. Nunca vai praticar este texto em 1 Coríntios, porque você precisa de ser um remador que trabalhe coletivamente e que obedeça às ordens do seu capitão. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre alianças. Vamos estudar um pouco sobre alianças. Aleluia. O tipo de alianças, aleluia, que são feitas aqui na terra e que envolve muita coisa. Comunicação e o prazer. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E, por favor, compartilhem esse vídeo, estudem,
Por favor, estudem mesmo. Se tiverem dúvidas, enviem-me um e-mail, tá bom? Vocês já têm aqui na descrição. E não desistam. Apliquem o amor para a vossa vida. Não é fácil. Eu não sou santa, gente. Não há aqui ninguém perfeito. Mas eu acredito que se nós praticarmos isto todos os dias, se nós nos lembrarmos deste versículo todos os dias, deste texto, é por isso que é necessário ler a palavra com frequência. Porque se a gente não lê a palavra com frequência, a gente esquece. A gente tem uma grande tendência para sofrer de amnésia. O ser humano é assim, ele esquece tudo. Ele esquece tudo. Quando é necessário, muitas vezes a gente sente vontade de chutar o balde. E isso já aconteceu comigo e ainda acontece hoje. Pois ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Porém, se você está dentro de uma igreja, ou qual você não tem a visão, ou qual você não concorda, ou aquela forma de trabalhar que não se identifica, e vê que não te vai trazer paz, não te vai fazer, então você sabe, o que você tem que fazer é sentar no teu banco, refletir bem, falar com os seus pastores e expor diante deles aquilo que você sente, porque a palavra de Deus diz que aquilo que é lançado de dentro para fora traz libertação. E a comunicação, como nós vamos estudar aqui, é fundamental para qualquer líder, para qualquer pessoa que esteja envolvida dentro do ministério da igreja. Eu vou ficar por aqui, Deus vos abençoe e até para o próximo vídeo, se Deus quiser.